Bonjour mes chéris, comment ça va? Eu sou a professora Ana Paula e hoje eu vou dar 10 dicas de como aprender o francês de uma forma mais fácil. Na aula de hoje nós vamos aprender 10 dicas que vão ajudar você a aprender o francês de forma mais fácil e que vão ajudar você também a memorizar e a integrar o francês no seu dia a dia, no seu cotidiano. Dica número 1. Bom, gente, a dica número 1 é a seguinte: você tem que primeiro definir por que você está aprendendo francês. Quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas? O que realmente você deseja realizar aprendendo o idioma francês? E na realidade, essas dicas que eu vou dar, elas servem também para todos os idiomas. Porque você tem que saber por que você está aprendendo, porque isso é o que vai te dar a motivação para você poder se dedicar a esse idioma. Tem vários motivos para querer aprender um idioma, né? Por exemplo, você está indo viajar para a França. Então você está indo de férias e para esse contexto férias você quer aprender um mínimo só para você sobreviver sem ter que arriscar falar inglês ou de repente ter medo de, sei lá, de se perder na rua porque você vai ter medo de não conseguir se comunicar e pedir ajuda para as pessoas. Então o que acontece? Você vai querer aprender o francês, algumas frases prontas, alguns termos para você se comunicar no hotel, no aeroporto, comprar um ingresso para um museu, enfim, essas atividades turísticas que a gente faz quando a gente vai num país diferente. Então, esse tipo de coisa, você sabe que é um momento pontual da sua vida e você vai querer aprender certos termos, né, certas formas de se comunicar para esse contexto. Então, você não vai ter necessidade de aprender regras gramaticais, de ficar anos e anos estudando francês, se é só porque você vai viajar para a França de férias. Então, você já vai estudar de uma forma diferente, porque a sua motivação é diferente, a sua motivação ela tem uma data marcada, né, que é o dia que você vai viajar. Então, você não vai precisar ficar anos estudando o francês. Agora, por exemplo, se você pegar o caso de uma pessoa que precisa de aprender francês por questões profissionais, já é outra coisa. Porque no contexto profissional, você vai estar em contato com pessoas, com clientes, com superiores, então você pensa assim, olha, eu gostaria muito de evoluir na minha profissão, na minha empresa, de conseguir um cargo maior, então eu vou precisar de aprender o francês para poder atingir essa meta. Então você tem que pensar que além de se comunicar com as pessoas, você vai ter que escrever e-mails, mensagens, porque daí já não é, não é uma questão de passeio, entendeu? É uma questão de você fazer o seu trabalho corretamente. Então nesse caso sim, você vai precisar muito estudar bastante, aprender as regras, se dedicar bastante para você ter realmente uma boa fluência, não só no oral, mas também na escrita, porque isso provavelmente vai precisar muito no seu trabalho, ou mesmo uma pessoa que está indo estudar na França, então você vai ter que fazer trabalhos, vai ter que fazer apresentações, vai se comunicar com seus professores, seus colegas, vai fazer amizades, você vai ficar um tempo lá, se você for para estudar, principalmente se for um estudo superior, você de repente vai ficar alguns anos por lá, então você realmente tem que aprender o idioma muito bem. Então aí você estabelecendo o que você quer, fica mais fácil de você organizar o seu plano, fazer o seu planejamento de estudos. E gente, eu dei esses exemplos, né, de trabalho, estudo, viagem, mas você pode querer aprender francês ou qualquer idioma por qualquer razão. Então eu tive um aluno que ele aprendia francês porque ele jogava um jogo online, que se eu não me engano era um jogo francês, era escrito em francês e tinham muitas pessoas de idioma francês ali. Que ele formou uma comunidade, eles se davam muito bem, eles fizeram uma amizade legal, era um pessoal da França, do Canadá, então ele queria aprender para isso. Tem gente também que quer aprender para ter uma atividade a mais, para poder estar sempre exercitando a cabeça, sabe? Então, enfim, toda razão ela é válida para você aprender um idioma, é sempre positivo você aprender um idioma novo.
E por isso você tem que estabelecer antes quais são os seus objetivos, porque é nisso que vai determinar o quanto você vai disponibilizar de tempo para se dedicar a esses estudos. Segunda dica. Eu tenho visto muito isso no Instagram. As pessoas falam, né? Fique fluente em 6 meses. Gente, é complicado, sabe? Eu acho que isso, além de ser muito genérico, eu não sei se isso realmente ajuda as pessoas. Porque, como eu disse agora na dica número 1, você tem que estabelecer as razões pela qual você está aprendendo o idioma, por que você quer aprender. E o que quer dizer depois, o que quer dizer fluência? O que quer dizer você ser fluente? Na minha concepção, ser fluente é você poder ter uma conversa com alguém de forma confortável, de forma que você não tem dificuldade de expressar aquilo que você pensa, de poder relatar uma história, um evento para uma outra pessoa e ao mesmo tempo compreender o que o seu interlocutor está dizendo. Isso é muito importante. Então, para mim, fluência é isso. Você decorar meia dúzia de frases prontas é uma coisa, isso não faz de você uma pessoa fluente. Você tem que ter a capacidade de ter uma conversa com alguém em francês. Então, isso é muito importante e isso tem que estar bem estabelecido, gente. Falar francês ou qualquer outro idioma em 6 meses, só se você realmente estiver morando no país, que você estiver realmente mergulhado na cultura, que você está assistindo a televisão francesa, você está ouvindo música francesa o dia inteiro, que você está indo para a escola, né? Imagina, você chegou lá, você começa a fazer um curso, começa a frequentar pessoas, então você vai ser meio que forçado a aprender o francês na marra, ou qualquer outro país que você esteja, o idioma do país. Então, isso é um contexto diferente e envolve também uma dedicação da sua parte. Agora, você estando no Brasil, você está vivendo a sua vida em português, nas suas relações do trabalho, de amizade, família, você está falando português o dia inteiro. Você vai dedicar algumas horas da sua semana para aprender o idioma, mas você não está vivendo o idioma na pele o dia inteiro, tá? Então, em 6 meses, eu acho difícil. Eu acho que é muito importante você, quando você for decidir fazer um curso de francês, presta atenção nesse tipo de coisa. Então, tenta saber o que a pessoa promete, o que ela ensina, que método é esse que vai fazer você aprender francês em 6 meses. É que nem esses vídeos aí que tem no YouTube de aprenda alemão dormindo. Eu tô a fim de aprender alemão. Então, de repente, eu vou testar um dia desses. Eu vou colocar o áudio do alemão e vou tentar dormir ouvindo, ver se eu aprendo alguma coisa, gente. Quem sabe eu faço até um vídeo sobre isso, viu? Boa ideia. Porque também tem um outro detalhe, gente. Quando você está aprendendo o idioma não é só o seu aspecto gramatical, compreensão, etc. Tem também outros aspectos que são invisíveis, vamos dizer assim, que são mais sutis. Então, que é a linguagem corporal, as expressões faciais. E isso tem uma diferença, assim, de cada cultura. Porque a gente, por exemplo, a gente sempre ouve falar que italiano, alemane, né? A gente, mesmo nós brasileiros, a gente tem uma forma mais exuberante de ser, de se expressar, de repente, né, o brasileiro ele toca muito nos outros, né? Isso é uma coisa que eu achei bem bizarro quando eu voltei pro Brasil, sabe? De vem, põe, encosta, né? Eu não curto muito isso, mas o brasileiro ele é assim. Só que em outras culturas não é necessariamente assim. Esse tipo de linguagem não verbal, ela também conta muito. Então, aconteceu comigo lá no começo, quando eu cheguei na França, que eu morava em Nice, eu trabalhei numa loja, e eu falei uma coisa para uma colega de trabalho que ela não gostou, ela ficou uma semana de cara feia comigo, eu não estava entendendo, mas por que né? Aí chegou um momento, eu fui lá falar com ela, falei, olha, tô vendo, né, você tá chateada comigo, o que foi? Ah, aquele dia você falou tal coisa, não sei o quê. Só que era uma questão em relação ao trabalho, e eu falei assim, olha, eu não quis dizer isso dessa forma que você entendeu, sabe? Foi um momento que, se eu tivesse falado isso em português, de repente ia ter passado batido. Porque é a entonação,
Cada idioma ela tem uma musicalidade, sabe? Ela tem uma onda. Então, quando você está aprendendo idioma, esse é o tipo de coisa que é muito importante de se levar em consideração. Então, você não vai aprender isso em 6 meses, gente. Então, tome cuidado com isso, tá? A dica número 3 é... A dedicação, ela é muito importante, ela é fundamental. Porque se você estiver fazendo aulas numa escola de idiomas ou com um professor particular, você tem que, por fora, estudar também. Você tem que fazer o seu dever de casa, você tem que se interessar pela cultura, você tem que ir na internet, ler artigos, procurar baixar algum PDF gratuito que você achar para você ler. Você tem que escrever, você tem que se dedicar. Você tem que ter um tempo, dedicar um tempo do seu dia, encaixar isso na sua rotina, para você poder desenvolver melhor o idioma, para você estudar mesmo. Então isso exige uma dedicação. Você só fazer aquele cursinho ali e acabou, vai ficar difícil. Então tem que ter uma motivação pessoal muito forte para você se dedicar aos estudos e à prática do francês. E justamente essa dedicação, ela vai levar à dica número 4, que é... Então, o que você vai fazer? Você vai tentar encaixar no seu cotidiano um momento onde você vai se dedicar ao estudo do francês. Então, tudo dependendo do seu trabalho, dos seus estudos, né? Se você está estudando outra coisa, se você tem filhos, enfim, no seu cotidiano você tem que tentar encaixar um horário que seja propício, que você vai estar bem, que você vai estar fresco, fresca, la vie est belle, para você poder se dedicar aos seus estudos, né? Dá o exemplo de quando eu morava na França, que eu trabalhava em loja. Então, você que trabalha numa loja, de pé o dia inteiro, falando o dia inteiro com as pessoas, você chega em casa assim, exausta, você chega assim arrasado, né, de cansaço. Então, de repente, esse horário da noite não é o melhor momento para você estudar. Então, o melhor momento, de repente, é você tentar acordar uma hora mais cedo, tipo, sei lá, você acorda, toma um banho, toma café da manhã e pega uma horinha para estudar antes de ir no trabalho, porque você acabou de acordar e você vai estar mais receptivo às informações novas que você vai estar aprendendo. Então, eu acho que é super importante isso, né? Você entender no seu cotidiano aqueles momentos que você precisa descansar e aquele momento que você já está descansado, que você pode, de repente, disponibilizar um momento para estudar. Então, você vai pegar, por exemplo, vamos supor, vou pegar 3 dias na semana, 3 manhãs. Então, segunda, quarta e sexta, das 7 às 8 da manhã, eu vou dedicar aos estudos de francês. Aí você vai fazer um planejamento desses estudos. O que você vai estudar? Segunda-feira eu vou estudar gramática, quarta-feira eu vou me dedicar à compreensão, né, assistindo vídeos, etc. E na sexta-feira eu vou me dedicar ao vocabulário. Por exemplo, você vai planejar para um mês, para 30 dias. E você já vai ter tudo ali certinho, é só você ir lá às 7 horas da manhã, sentar e estudar. Já está tudo pronto, você já sabe o que você vai fazer. É o planejamento assim que a gente tem no dia a dia, que nem eu, pro momento de eu gravar vídeo, momento de eu preparar aula, momento de sei lá o quê. Então a gente tem uma agenda, a gente tem um calendário, uma agenda onde a gente organiza aquilo que a gente vai fazer. Então isso é muito importante. Aí você também pode ir em livrarias, procurar livros didáticos que você pode comprar por fora do seu curso também, que vão te ajudar. Você pode pesquisar na internet tem muitos recursos que podem te ajudar com alguma dificuldade gramatical, porque você pode pegar uma horinha, vou estudar hoje só aquilo que eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade com as preposições, então ok, pegar uma aula para me dedicar só a isso, ou uma semana, 3 aulas só para me dedicar a isso. Então isso é importante, você definir aquele horário que você sabe que você vai estar tranquilo, que você vai estar de boas e você vai poder estudar. Quinta dica. Essa
essa dica já está batida, gente. Eu sei, eu não estou inventando essa dica. Essa daí é aquela dica clássica que todo mundo dá na internet. E óbvio que eu também vou dar ela, porque ainda vou incrementar mais uma dica dentro da dica. O que quer dizer? Você vai assistir filmes e seriados hoje com essas plataformas de streaming. A gente tem a opção de assistir no idioma original e também com a legenda do idioma, né? Então, se você está assistindo vamos pegar um exemplo de um seriado. Você está assistindo um seriado em francês, que você vai ouvir no original, e você vai colocar a legenda em francês, porque assim você já vai treinando a ligar o som com a palavra. Isso já é um bom treinamento. Em seguida, a outra dica é, por exemplo, você acabou de assistir um episódio de um determinado seriado, você pega um papel, caneta e faz um resumo do episódio. Aconteceu isso, 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 isso. Você coloca em francês, você vai fazer esse rascunho, escreve de qualquer forma, que esteja errado, não importa. O importante é você estar escrevendo em francês. Faz esse resumo, tá? E quando for no dia seguinte, tu pega esse resumo e dá uma corrigida nele. De repente aí você vai consultar os seus livros, você vai passar limpo esse resumo, você mesmo vai começar a detectar alguns erros ali. Então isso já é uma boa forma, você vai estar treinando um monte de coisa ao mesmo tempo. Da mesma forma que você pode também falar sobre os personagens. Você pode fazer uma descrição dos personagens, tanto fisicamente, a aparência física desse personagem, como a personalidade, né? Quais são as atitudes, o comportamento desse personagem, por que ele age assim. Então isso também é um exercício muito interessante, porque numa história você tem o mocinho, o bandido e o pessoal em volta, então tem muito material ali para você treinar. Ou também você pode fazer uma crítica ao episódio ou ao filme, o que você achou, opinião. Eu achei isso, que é muito interessante até para quem está num nível mais avançado do francês, para ir treinando, né, les connecteurs logiques, né, esse tipo de coisa. É um exercício muito bom. Você escreve o teu rascunho, de qualquer jeito, vai, escreve em francês, dia seguinte você volta e corrige. Sexta dica. Pega, vai para frente do espelho e fica lendo para você mesmo, né? Você pode pegar um livro ou um artigo na internet, algum jornal, alguma coisa assim, e começa a ler em voz alta. Isso emenda com a próxima dica, que é a dica número 7. Sim, hoje em dia nós temos aplicativos no celular de gravador de voz, então você grava a sua voz enquanto você fala. Você pode gravar uma frasezinha, você pode gravar um texto, o que você quiser. O importante é você poder fazer o comparativo, porque uma vez que você gravou tua voz, tu pode ouvir e tentar ali ver o que você pode melhorar na sua pronúncia. Dica número 8. Como que você pode fazer para começar a se habituar a pensar em francês? É um exercício mental, é um hábito que você vai desenvolvendo aos poucos. Então, como que você pode fazer isso? Por exemplo, você tem que ir no supermercado fazer compras. Então, só esse pensamento, você já pode verbalizar ele em francês. J'ai besoin d'aller faire les courses aujourd'hui. Então, eu preciso ir fazer compras hoje. Aí você vai sentar, fazer tua lista de compras. J'ai besoin d'acheter des bananes, des pommes, une pastèque, né, des fruits. Frutas, banana, maçã, melancia. Eu preciso de sabão para lavar roupa. J'ai besoin d'acheter de la lessive. Enfim, todos os produtos que você precisa comprar, que você vai colocar na tua lista, você já coloca em francês esses produtos e leva a tua listinha no mercado em francês. Ok, donc là maintenant j'ai besoin d'aller chercher du lait. Ok, estou no supermercado, eu preciso ir lá procurar o leite. E assim você vai exercitando aos poucos. E no seu dia a dia você vai incorporando esse hábito. J'ai besoin d'aller chercher les enfants à l'école. Eu preciso buscar as crianças na escola. Il faut que j'arrive plus tôt au travail ce matin. Eu tenho que chegar mais cedo no trabalho hoje de manhã. E por aí vai. Você vai incorporando isso no seu dia a dia.
Com o tempo você vai pegando esse hábito e vai treinando o seu cérebro a pensar em francês. Dica número 9. Gente, é super normal, é super normal quando você está aprendendo idioma de você fazer erros e tá tudo bem. Então, se você está na França, por exemplo, você está nesse processo de aprendizagem, não tenha vergonha de conversar com as pessoas. Muito pelo contrário, as pessoas elas vão gostar de ver que você está fazendo um esforço, né? Você vai falar, estou aprendendo e a pessoa ela pode até te ajudar, te dar uma dica, enfim. Então, não tenha medo de errar. Não tenha medo, porque isso só vai te bloquear. Se você se jogar, não ter vergonha de ser feliz, não ter medo de ser feliz, vai dar tudo certo. É isso que vai fazer você evoluir. E a última dica... Gente, é muito importante vocês terem um professor, porque é o professor que vai identificar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. É o professor que vai corrigir sua lição de casa, que vai te orientar naquele momento que você tiver uma dificuldade com determinado aspecto do idioma. E o professor ele tem mais experiência, ele tem estudo. No meu caso, eu vivi na França, então eu posso explicar muito mais coisas. E, ai, nossa, prof, você está ganhando alunos, não sei o quê. Ah, é lógico, né, gente? Eu sou professora, esse é o meu trabalho, então óbvio que eu quero dar aula, entendeu? Normal. Mas não é só por causa disso, é porque realmente é muito importante você ter um professor que vai te ajudar, principalmente se você tem necessidade para o seu emprego, para a sua escola, enfim, como eu disse lá na primeira dica, um professor ele vai te orientar, é ele que vai te guiar, ele que vai te dar ferramentas para você melhorar, para você avançar. Ele pode te ajudar no planejamento dos seus estudos, de acordo com o seu ritmo, né? Com os seus horários, enfim. Ele vai se adaptar a você, ele vai te ajudar a você se adaptar ao teu esquema de estudos. Então isso é fundamental, é muito importante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, dar um like e me seguir lá no Instagram, porque no Instagram tem muita coisa interessante de vocabulário e tal. Bon, je vous fais un gros bisou et puis à la prochaine. Bye bye.